Olá, aqui pastora Claudete trazendo uma palavra para o seu coração. E hoje quero ler com vocês uma palavra escrita no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 em diante, que vai nos falar sobre Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado todas as coisas em suas mãos e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, que disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço tu não sabes agora, mas tu saberás. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu Jesus: Se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo o corpo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Aqui nós estamos num contexto da Semana da Páscoa. Quinta-feira, Jesus entra para a última ceia com os seus discípulos. E Jesus aqui quer dar as últimas instruções, os últimos ensinamentos para os seus discípulos. Então, depois de ele ministrar a ceia com os seus discípulos, ele se levanta e ele vai, pega uma bacia, deita água dentro e, começando do primeiro, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos para dar um exemplo, um ensinamento de humildade e de ser servo. Dizem os teólogos que os discípulos, antes de vir para esta última ceia, eles estão discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus, sobre qual deles se assentaria à direita do Filho de Deus. E Jesus, sabendo disto nos seus corações, ele quer dar um ensino a todos eles. Mas Jesus começa lavando os pés aos seus discípulos, mas quando ele chega para lavar os pés de Pedro, ele se levanta, né? Era o sanguíneo, era aquele que colocava sempre a sua opinião, era o mais espontâneo deles todos. E no versículo 8, quando chega a vez de Pedro ele se levanta e diz assim: Senhor, nunca me lavarás os pés? Então Jesus disse: se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Você imagina Jesus lavando os pés dos discípulos? Jesus lavando os pés de Pedro, e Pedro disse: não, eu não sou digno, Senhor, eu que tenho que lavar os teus pés. Jesus disse: eu estou te dando um ensinamento, Pedro. Se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro já responde: Senhor, então, não lava somente meus pés, mas minha cabeça e minhas mãos também. Jesus espelha Pedro: vocês já estão limpos, mas só que é necessário lavar os pés, porque muitas vezes durante uma caminhada, acabamos sujando um pouco os nossos pés. O caminho em que nós passamos muitas vezes não é limpo, e isso acontece, então por isso é necessário lavar os pés continuamente. E eu estou fazendo isso para deixar para vocês um exemplo. Então Jesus lava todos os pés dos discípulos e diz: um de vocês não está limpo, falando de Judas, que o haveria de trair. Mas a palavra diz que Jesus lava também os pés de Judas, de todos os discípulos ali presentes. O que acontece com o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos? Sabemos que a história nos conta, a cultura judaica, que nas casas dos senhores havia um serviçal, um servo, um escravo.
E quando essa casa recebia visitas de alguém que tinha um pouco de posses ou algum bem social, quando ele entrava na casa, esse serviçal vinha, deitava água numa bacia e lavava os pés daquela pessoa que tinha vindo visitar a casa. E é isso que Jesus fez, por isso o espanto dos discípulos. Jesus faz o serviço mais humilde de uma casa. E olha o que Jesus fala no versículo 12. Então, depois que lavou os pés, tornou a colocar as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre e vos lavei os vossos pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Sabe, Jesus aqui está querendo deixar uma instrução para nós, dizendo: nós temos que comprovar que somos discípulos de Jesus servindo pessoas. Nós temos que servir pessoas. Sabe, nós temos uma palavra, nós temos o Evangelho. Jesus quer que nós, como seus discípulos, venhamos a levar o Evangelho às pessoas, não somente com palavras, mas também com exemplos, sabe, de ajudar, de poder, muitas vezes, no momento de enfermidade, de alguém estar ali orando, curando as feridas. Tudo isso Jesus nos deixou, dizendo que se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos amar uns aos outros. De que forma eu mostro que eu amo alguém? Servindo. De que forma a linguagem, se fala da linguagem do amor, uma pessoa que tem a linguagem do amor e serviço, de que forma ela mostra o seu amor? Servindo, fazendo um café, fazendo uma comida gostosa. E Jesus estava falando aqui: se vocês dizem que são meus discípulos, vocês devem servir aos outros. O que Jesus queria dizer aqui? Que o serviço que ele estava prestando aqui era do menor serviçal da casa, aquele que deitava a água, aquele que era escravo. E no entanto Jesus disse: eu sou mestre, e mesmo sendo mestre, eu lavei os pés de vocês, deixando um exemplo para vocês. E Jesus, ele fecha esta passagem ensinando aos discípulos, dizendo assim: eu vou dar um novo mandamento para vocês. Versículo 34, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros os ameis. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus queria deixar aquela instrução para eles: não discutam sobre quem de vocês é o maior, não discutam sobre quem de vocês será o mais reconhecido, mas amem-se uns aos outros. É nisto que todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Nós, queridos, estamos aqui para sermos servos. O lugar de Senhor já está ocupado e ele pertence a Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida, que esta lição de Jesus sobre humildade possa ficar em nosso coração. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.